Olha que beleza, eu de novo. A gravação das 7 horas, por alguma coisa que eu não sei o que é, porque eu não sou expert em Instagram, eu perdi. Então, vamos fazer de novo. Bom dia a todo mundo. Vamos começar aqui o Café com Gestão. Fala aí, Luciano. Deu sorte, hein, cara, que é de 7 horas, perdi, hein. Café com Gestão de hoje a gente vai falar sobre como criar um plano de ação correto. Semana passada, na sexta-feira, a gente falou sobre como criar uma meta neurologicamente correta. Agora a gente vai falar sobre como criar um plano de ação correto. Então a gente está falando sobre um ciclo, chamado ciclo PDCA, que a gente vai explicar na quarta-feira. A gente está no planejamento. Então primeiro a gente planeja as nossas metas, depois a gente planeja como a gente vai executar essas metas. E para executar, fala aí, Marcelão, bom dia. Fala aí, Eric, beleza, irmão? E para a gente executar essas metas, a gente precisa seguir 7 passos. A gente tem 7 passos nas metas e o plano de ação a gente precisa ter 7 passos também. E esses 7 passos, eles percorrem nas respostas de 7 perguntas. Quais são essas perguntas? O que, por quê, aonde, quando, quem, como e quanto. Ah, Matheus, qual que é o nome dessa ferramenta? Essa ferramenta ela se chama 5W2H. É a ferramenta que compõe o plano na parte do PDCA. Vamos lá então. A primeira pergunta que você precisa responder é o que? Essa pergunta a gente já respondeu na semana passada. Semana passada a gente fez a meta. A meta ela é basicamente o que a gente quer fazer, o que a gente quer executar. O segundo passo aqui do nosso processo é o porquê. Por que a gente quer executar? Esse porquê, vocês lembram que na semana passada a gente falou sobre propósito? Sobre todas as metas, elas precisam ser importantes para você? A gente até falou o seguinte, quando tá lá na praia, no final do ano, dia 31 de dezembro, a gente faz um monte de promessas que a gente não cumpre. E a gente não cumpre exatamente porque essas promessas, elas não são importantes pra gente. A gente fala sobre algo que é superficial. Quando a gente está criando um plano de ação, a gente tem que vincular o porquê. E esse porquê ele tem que ser algo realmente importante para você. Lembrando que esse plano de ação ele vai ser realizado com você. É você consigo próprio. Então você está acordando algo consigo. Ou se você estiver na empresa, você está acordando algo com o teu supervisor ou com o teu liderado dentro de um propósito da empresa. E se você não tem fit cultural com o propósito da empresa, esse propósito ele não vai ser importante para você. Por isso, a questão do fit cultural. Por isso, a importância de você estar com missão, visão e valores da empresa tatuadas no seu sangue, tatuadas no seu braço, correndo no seu sangue. Para que você esteja com o propósito da empresa atrelado a você. O terceiro passo aqui é o aonde. A gente precisa estar muito claro de aonde isso vai acontecer. Se é dentro da empresa, se é dentro de casa, se é no e-mail, se é no WhatsApp, aonde que vai acontecer. A gente precisa ter geograficamente e estruturalmente saber aonde que vai acontecer. O próximo passo aqui é o quando. Quando vai acontecer? Precisa-se ter uma data de início e de fim. Porque sempre que você for responder um e-mail, sempre que você estiver falando no telefone, sempre que você estiver tendo qualquer tipo de relação, é fundamental que você tenha a maior quantidade de informações possíveis. Excluindo o gerúndio, estamos fazendo, estamos realizando, estamos concluindo, vamos fazer. Não, é data. Farei tal coisa em tal data. Faremos, entregaremos em tal data. É sempre com data, de início e de fim. Por quê? Porque é um plano de ação. E isso você precisa ter ou graficamente, ou num calendário, ou num Trello, ou em qualquer coisa que você consiga acompanhar visualmente. Por isso ele precisa ter uma data de início e uma data de fim. O próximo passo aqui é o quem. Quem que é o responsável? Se na meta a gente falou que o responsável precisa ser a gente, porque a meta ela precisa ser dependida somente da gente, quem que é o responsável? Geralmente é a gente. Se você é gestor e você está ajudando o seu time a montar o plano de ação, ajudando o seu time a montar as metas, aí os responsáveis serão os responsáveis do seu time. Porém, quando você está montando o plano de ação, o responsável é você. Penúltima pergunta é o como. O como é uma das perguntas mais importantes juntos do porquê. O como você precisa reescrevê-lo passo a passo. Dia 1 vou fazer isso, dia 2 vou fazer isso, dia 3 vou fazer isso, semana 1, semana 2, semana 3.
Por quê? Porque como você vai colocar isso em gráfico, você vai colocar checklists, vai colocar caixinhas de checklist. E você vai verificar, vai checar se você está atingindo ou não. Então, como ele precisa ter a maior quantidade de fatos e dados necessários para que você consiga cumprir aquela meta. E por último, é o quanto. É o quanto custa. O quanto custa nem sempre é o valor financeiro. É óbvio que você precisa colocar lá custo de passagem, custo de contratação, custo de material, custo de serviço, custo de tudo. Porém, existem alguns custos intrínsecos no processo que você também precisa colocar no seu plano de ação para entender se esse plano de ação ele faz sentido para você ou não. E esses custos, por exemplo, são custos emocionais. Quando você vai precisar criar uma meta de trabalhar mais tempo, isso significa que você vai ficar menos tempo com a sua família, ou seja, é um custo emocional. Se a meta que você criar é uma meta onde você precise viajar muito e ficar longe da sua família, é um custo emocional. Se a meta que você está criando, você vai precisar abdicar de algo que você ama, de algo que você gosta, é um custo emocional. E na hora de avaliar esse plano de ação, a gente precisa avaliar se este custo faz sentido para o resultado do processo. Lembrando que lá para frente a gente vai falar de teoria de Pareto, mas a gente precisa entender se este custo vai estar presente dentro de 80% do teu resultado. E se esse custo não fizer sentido, se esse custo for custoso demais, aí a gente tem que refazer o nosso processo. E qual que é o nome dessa ferramenta? Essa ferramenta ela se chama 5W2H. Por que 5W2H? Porque a gente está respondendo essas perguntas em inglês. E as perguntas são what, when, who, where, when, who, how e how much. E você conseguindo construir uma meta neurologicamente correta, que o que a gente falou na semana passada, e construir agora um plano de ação que seja execuível, você fechou a primeira caixinha do nosso processo do PDCA. Lembrando que gestão se baseia em 2 pilares, pessoas e processos. A gente está falando de processos. No aulão que eu vou fazer lá no dia 23/7, a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas. Então, pessoal, para quem quer participar do meu aulão, por favor, manda uma DM para mim com eu quero, manda o link, qualquer coisa, ou responde esse vídeo aqui, que eu vou mandar para vocês um link do WhatsApp. Esse link do WhatsApp eu vou mandar toda semana, eu mando o link aqui da live e eu vou mandar o link do Zoom, do aulão. Nesse aulão a gente vai falar durante quase 1h30 sobre a análise DISC de perfil comportamental, a gente vai falar sobre teoria junguiana de psique, a gente vai falar sobre teoria de valores de Edward Pranger, a gente vai falar sobre teoria de valorização do Gary Chapman, a gente vai falar sobre construção de rapport, que é muito importante. A gente vai falar sobre como se comunicar com cada tipo de perfil, como se ajustar a cada tipo de perfil. E a partir daí a gente começa a ter o segundo pilar da gestão bem estruturado. Então, pessoal, esse foi o Café com Gestão de hoje. Peço desculpas aí que a primeira gravação ela caiu, eu perdi. Então, um prazer falar com vocês. Até quarta-feira, onde a gente vai falar sobre PDCA.